Olá, seja muito bem-vindo ao Master Sounds, uma iniciativa promovida pela IBM que visa ampliar conhecimentos em diversos temas como inteligência artificial, inovação, transformação digital e tecnologias que vêm impactando positivamente os negócios em toda a nossa América Latina. Eu sou o Jorge Dalfovo, sou especialista em marketing digital para TI e tenho o prazer, a honra, a oportunidade de conduzir esta conversa que vai falar principalmente sobre inteligência artificial e inteligência artificial generativa. E para isso eu tenho o prazer de ter casa cheia, mesa cheia, mais bem, Marcos Lohmann, ele que é Head de Dados, Automação e Inteligência Artificial na Intercompany. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço. Também temos o privilégio de ter conosco ela que é especialista em automação e inteligência artificial, Jaqueline Ariani. Seja muito bem-vindo, representando a nossa querida IBM. Obrigada pelo convite, estou super feliz. Bom, vocês já viram que o episódio de hoje promete. Nós temos aqui dois grandes nomes representando a Intercompany e a IBM para a gente falar um pouquinho sobre inteligência artificial e o impacto dela através da adoção de tecnologias que visam otimizações, redução de custo, inovação, performance e tantos outros ganhos. Mas para a gente começar esse bate-papo, Lohmann, posso chamar de Lohmann? Isso. Nas rodinhas eu sou conhecido como Lohmann. Então fechou, estamos aqui em uma conversa entre amigos que com certeza quem nos acompanha vai poder se deliciar deste conteúdo. Lohmann, conta pra gente, quem nos assiste, quem nos ouve, quem que é o Marcos Lohmann? Muito bem, eu tenho já mais de 30 anos de experiência na área de tecnologia. Aliás, em outubro do ano passado, eu comemorei exatamente 30 anos do meu primeiro código-fonte que foi pago por alguém. Caramba, uma vida! E de lá para cá, tive várias passagens em grandes empresas, né? Entre elas, eu gosto de destacar a fase que eu passei dentro da IBM. Foi quase uma década e meia dentro da IBM. Saí da IBM em 2017. E nessa etapa, né, de 2014 a 2017, trabalhando especificamente na área de Watson, de delivery de Watson. Fui um dos tech leads do projeto BIA do Bradesco. Olha só. Estava na parte de back-office do banco, né? E vários outros projetos de Watson na América Latina, né? Os primeiros populares, vamos chamar assim. Os primeiros na América Latina mesmo, né? No México e aqui no Brasil, para Banorte, que é o Banco Mercantil do México, o Bradesco, a Hyundai Motors. Então foram projetos que realmente foram emblemáticos ali naquela fase. E aí, em 2017, eu resolvi sair da IBM, porque a IBM estava muito focada nos grandes, né? E o que é grande, aliás, o que é pequeno para a IBM era enorme para mim. Então, eu resolvi empreender. Montei uma startup voltada para inteligência artificial. Não poderia ser diferente, uma vida dedicada a, né? Exatamente. Né? E com 1 ano e meio, mais ou menos, de startup, a Intercompany me comprou. E agora, nesse último ano, a Intercompany foi adquirida pela Celbet. Então são duas aquisições aí, uma em cima da outra. E já na Intercompany eu entrei como head de dados, inteligência artificial e inovação e permaneço exatamente nesse mesmo posto agora no Grupo Celbet. Que privilégio, né? Caramba, ouvir tudo que a gente vai abordar aqui com certeza nos enche e nos orgulha no projeto Master Sounds ter um especialista em inteligência artificial como você. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Só nesse espectro. Bom, já que com certeza nós temos aí também mais de 10 anos provavelmente dedicados ao mercado, né? Provavelmente ajudando empresas a utilizarem soluções tecnológicas para resolver problemas complexos. Mas quem é a Jaque? Quem que é a Jaqueline Ariani? Comenta um pouquinho para a nossa audiência. Perfeito. A Jaque caiu de paraquedas no mundo da tecnologia. Sou formada em comunicação social. Olha só. Depois, mais para frente, eu fiz Data Science para negócios e sempre trabalhei na área de negócios, ajudando as empresas a implementarem tecnologia.
Eu estou trabalhando com o Watson, acho que desde o início também. E diferente do Loma, eu não estava focada nos grandes. Eu sempre trabalhei numa área de digital, que era focada em pequenas e médias empresas que queriam adotar a inteligência artificial. Então, hoje a gente vive esse boom, né, causado aí pela inteligência artificial generativa, mas a gente vem ajudando as empresas a implementarem isso já tem bastante tempo. Então, assim, é o que eu gosto, é a minha paixão. Eu adoro pegar uma empresa do nada e desenvolver um caso de uso. Promover transformação, né? Promover transformação e ver que esse caso de uso ele realmente vai fazer sentido, né, para o negócio e para as pessoas principalmente. Então, é a minha paixão de vida e amo o que eu faço. Fantástico. Você já pôde perceber que os próximos minutos realmente merecem muita atenção, porque muitas ideias vão surgir a partir daqui. Falando em ideias, Loman, eu acho que um dos temas que eu tenho visto com bastante frequência quando o assunto é inteligência artificial tradicional ou inteligência artificial generativa tem a ver com a maturidade. A IBM, inclusive, traz estudos recentes que mostram um número, inclusive, importante de empresas. Estamos falando de mais de 70% das empresas pequenas e médias que já utilizam de inteligência artificial para algo, né? Talvez não de forma tão estratégica, né? A gente sabe que muita gente começou a utilizar a inteligência artificial por pressão ou por acidente, e não com uma solução de fato desenvolvida ou desenhada para atender uma demanda específica, mas eu gostaria de ouvir do Loman como que você enxerga a maturidade do mercado brasileiro quando o assunto é inteligência artificial e quais os principais desafios que as empresas hoje possuem no momento de fato, implementar ou elaborar um projeto colocando em prática inteligência artificial. Perfeito. Jorge, as empresas elas já vêm utilizando inteligência artificial de diversas maneiras há bastante tempo, tá? A gente pode lembrar aqui com facilidade do uso de IA mais tradicional, uma IA um pouco menos rebuscada do que a gente hoje percebe, mas que já facilitava o atendimento das pessoas nas centrais telefônicas, né? Então, a gente vai lembrar, inclusive, de experiências não muito boas que a gente teve, principalmente na época em que as teles começaram a adotar a inteligência artificial nas centrais de atendimento, mas não podia deixar de acontecer, senão a gente não estaria com a maturidade que a gente tem hoje. Com certeza, uma jornada, né? Exatamente. Então a gente tem ali aqueles early adopters. E as empresas vieram adotando essas diferentes técnicas, né, que poderiam aprimorar o atendimento nas centrais, né, o atendimento ao público em geral, até mesmo processos de automação industrial, né, que utilizaram inteligência artificial, como, por exemplo, detecção de falhas por imagem, ou detecção situacional, né, utilizando imagem. Tudo isso já era uma forma de usar IA dentro das empresas. Acontece que a gente passou por um cenário de popularização nesses últimos 2 anos, em que a IA saiu do âmbito da TI e da telecom, e ela começou a entrar exatamente na mesa das pessoas. Todo mundo passou a ter acesso a um chat para usar a inteligência artificial. E esse boom fez com que as empresas, num determinado ponto, elas começassem a olhar de novo para a IA de um jeito diferente, como se fosse agora uma varinha mágica capaz de solucionar qualquer coisa. E nesses, então, 1 ano e meio do grande hype da IA generativa, as empresas também começaram a observar e perceber que a resposta que elas gostariam de ter e o aumento de eficiência que elas estavam esperando com o uso dessas tecnologias não foi exatamente o que elas estavam planejando. Então, podemos dizer que o olhar da maturidade das empresas hoje não é de 3 meses atrás, é de hoje, porque o nosso mundo está capotando dinâmico, a cada 3 né? meses. Gostei da expressão, Então, capotando a cada 3 meses, literalmente. né? Então a gente chegou ali no hype, efetivamente, da utilização, e hoje a gente já está começando a entrar na curva de declínio antes da estabilização tecnológica. Então, puxar o freio de mão e falar assim, opa, vamos rever os nossos projetos, já está começando a acontecer. Então, eu acho que esse é o momento mesmo, né? E a gente vai entrar nesse tema, a Jaque vai
trazer bastante disso para a gente, falar sobre governança e tal, é o momento, tá? É o momento das empresas hoje. Bacana. E aproveitando este teu comentário, né, sobre o panorama, maturidade também, já que eu gostaria de te ouvir como especialista também em inteligência artificial na IBM, quais seriam os principais atributos tangíveis ou os principais ganhos que hoje, com a maturidade que nós temos hoje, uma empresa que faz uma adoção consciente, estratégica, Certo. partindo, né, do princípio de por que estou adotando, para que estou implementando esta solução, consegue obter com a plataforma ou com as soluções também de inteligência artificial da IBM. Tá. Eu costumo falar, né, para as pessoas que a inteligência artificial ou projetos de inovação, eles têm, primeiro, ganho de produtividade, né? Você comentou isso no início e é fundamental. Redução de custo, porque hoje, se a gente pega, por exemplo, um caso de atendimento, né, as empresas elas têm canais de atendimentos dispersos. Então, você tem lá a URA, você tem os canais digitais, e tudo isso é custo. Então, você, cliente, quando quer resolver um problema, você vai ligar no 0800, você vai chamar no WhatsApp e você vai mandar um e-mail, tudo ao mesmo tempo. E são 3 custos diferentes. Quando você tem uma solução, né, que governa, independente do canal que o cliente vai se comunicar, você está falando de redução de custo e agilidade e experiência do cliente. Então, esse é um ponto que eu coloco também. E uma outra coisa é a geração de novas receitas. Então, como é que você usa o melhor que a tecnologia pode te oferecer para você, dentro de um processo tradicional que você já executa, você consegue também fazer geração de novas receitas. Um exemplo clássico disso é se a gente pega a estratégia da Apple, né? A Apple agora ela está colocando inteligência artificial embarcada nos seus produtos para geração de novas receitas. Então, acho que as empresas, quando elas começam a discutir esses tipos de projeto ou quais são os benefícios que isso pode trazer, eu sempre gosto de pensar nesses 3 principais pilares, que é produtividade, receita e redução de custo. Maravilha! E a gente pode falar, então, basicamente, que as empresas passam por uma verdadeira transformação de negócios com a implementação de soluções, né, como inteligência artificial. Agora, Loman, a partir, né, de um olhar e do próprio processo consultivo que a Intercompany hoje consegue oferecer para as empresas na nossa região. Como que funcionaria, né, caso eu tenha uma empresa, eu quero fazer uma adoção otimizada, planejada de inteligência artificial generativa, por exemplo, como que a Intercompany consegue me apoiar e consegue, de fato, ajustar o meu modelo para que eu não tenha uma frustração, né, em relação a essa adoção? Excelente, Jorge. A gente começa sempre por um processo de discovery, tá? Nós temos, inclusive, um produto nosso, né, que a gente oferece esse produto de diversas maneiras, tá? Mas é o Innovation Jam. O que a gente faz no Innovation Jam? A gente junta as áreas de negócio das empresas para discutir num formato que é adaptado do Design Thinking, tá? Que é para entender aquilo que a gente chama carinhosamente de fator putz. Tá? Gostei. E por que a gente chama de fator putz? Porque se você chega na empresa e fala assim, não, nós viemos fazer o mapeamento das dores, todo mundo já faz, não tem dor, né? Não tem dor. Então, o que a gente faz Às vezes fica no âmbito da dor apenas, né? Não sai da dor, a eterna dor. É o povo que tá acostumado a tomar analgésico e esquece que tem dor. Mas o putz ninguém escapa. Quando você sai de casa e fala, putz, eu tenho que fazer isso, putz, eu tenho aquele negócio para resolver, aquilo é um gargalo. Aquilo é uma coisa que está te incomodando. Então a gente mapeia através dessa abordagem, né, de quebrar o gelo e falar realmente daquilo que está te incomodando. E nessas horas vem o putz do SLA do jurídico. Como é que eu posso ajudar a aumentar a produtividade do jurídico para resolver o putz do cara que tem que lidar com o contrato, né? Ou então, é o putz daquela pilha de e-mail que você recebe e você tem que classificar e endereçar. Putz, eu tenho que esvaziar a minha lixeira. Exato. Né? Então, tem um monte de coisa ali que te incomoda e que a gente pode utilizar a inteligência artificial junto com a automação, né,
para livrar você desses problemas. E te dá tempo para pensar de forma mais estratégica no teu negócio. E você não vai ter o putz do fim do dia, das 6 horas da tarde, que é assim, putz, como eu queria que o dia tivesse 48 horas. Ou parece que eu nem não fiz nada hoje, né? Você finaliza o dia Exatamente. cansado e parece que você não rendeu, né? É isso aí. Então, todo projeto de inteligência artificial e automação tem que começar num putz. E aí a gente tem o Innovation Jam, que é essa metodologia que a gente aplica para endereçar os puts das empresas. E partindo deste princípio, né, de cocriação e colaboração, Sim. já que você consegue ampliar um pouquinho para nossa audiência, como que hoje a IBM apoia este processo participativo e colaborativo junto com a Intercompany neste processo de mapear e oferecer, nem mais nem menos, aquilo que de fato pode resolver, né, o que o Loman trouxe, né? Esse popular putz, que eu vou adotar, Loman. Tá? Funciona. Claro, a IBM, há 2 anos, ela trouxe uma estratégia que é essa estratégia de cocriação, né? Porque a gente entendeu que as empresas elas têm as necessidades, elas querem inovar, mas muitas vezes não sabem como fazer. E esse como fazer, ele tem etapas, né? Ele não é, vou colocar uma IA generativa para responder qualquer coisa. Não, eu tenho que pensar no porquê, como ele vai responder. Muitas vezes não é IA generativa, é automação. Então, a IBM hoje ela tem alguns programas, né? Quando a gente fala de ajudar o cliente final, a gente está falando de um programa que se chama Client Engineer, né? Onde a IBM disponibiliza profissionais, cientistas de dados, os AI engineers, desenvolvedores, para participar de um processo de discovery com o cliente, mapear um caso de uso que faça sentido, que vai trazer um retorno e criar uma solução. Então, vai desde a fase do descobrimento até o piloto de um MVP. Quando a gente olha para o nosso ecossistema e é onde a Intercompany se encaixa, porque a Intercompany ela consegue ter, muitas vezes, uma capacidade que a IBM não tem de chegar em diversos clientes, a gente também tem algo muito semelhante, que a gente chama de Build Labs. Então, na área de Build Labs, a IBM ela disponibiliza todos esses especialistas, então, cientistas de dados, de novo, desenvolvedores, e a tecnologia, para que o parceiro ele consiga também desenvolver algo que vai escalar no mercado, né? E aí a gente vai falar aqui sobre alguns exemplos disso. Então, foi uma forma que a IBM encontrou de investir, né? Porque acho que a gente comentou aqui, uma das coisas que a gente sente muita falta no mercado é a questão do skill. Né? Os profissionais muitas vezes não estão preparados para lidar com essa tecnologia que muda a todo momento. Né? A gente sofreu o boom com o ChatGPT, mas hoje a gente fala de diversos tipos de modelos, né? Uma sopa de letrinha, LLM, LL não sei o quê. Então, novas soluções adjacentes o tempo inteiro. O tempo né, inteiro. Então, a ideia da IBM é realmente fazer esse investimento, tanto para os nossos clientes quanto para o nosso ecossistema de parceiros e a Intercompany se encaixa, para poder ajudá-los a co-criar mais rápido, né? Ótimo. Uma coisa que eu queria acrescentar sobre esse programa do Build Labs e do Client Engineering, né? Essa é uma coisa que a IBM faz muito bem, que é dividir a conta com o parceiro de negócio. Porque, afinal de contas, a gente sai, a gente vende, e muitas vezes a gente vai lidar com alguma tecnologia ou com uma plataforma que a gente vai precisar assumir os custos antecipadamente, para depois começar a faturar, né? E a IBM, quando entra com o time do Build Labs, ela assume uma parte desse custo, não apenas de recurso humano, mas também de plataforma. Sim, da tecnologia. Então isso ajuda a gente a sair do zero em novos projetos, principalmente quando é de tecnologia emergente. Exato. Até, de repente, ganhar a confiança do líder para implementar ou adotar aquela tecnologia, né? Loman, a Jaque trouxe 2 temas que eu gostaria também de ampliar na nossa discussão. A gente sabe que todos os dias nasce uma nova solução que promete mundos e fundos com inteligência artificial, né? Justamente até pelo momento que as empresas, de forma incessante, estão procurando por novas possibilidades. E a gente sabe também que nada melhor do que contar com empresas percursoras no tema, né, que justamente já tem um histórico, né, adotando ou oferecendo este tipo de solução para que haja maior confiança e, por que não, resultado. Agora, de forma bastante objetiva, hoje, quais
casos de sucesso ou de uso, mais bem, a Intercompany se orgulha de ter co-criado, talvez não necessariamente trazendo o nome das empresas, mas em si o problema complexo que foi resolvido pela inteligência artificial, e como que isso pode ampliar, inclusive, ou expandir a consciência da nossa audiência, que talvez passa por uma situação semelhante. Legal. A gente tem alguns, tá, de diversas indústrias, mas eu gosto muito de destacar um que a gente teve com a indústria farmacêutica, né, e que nós estamos desde 2018 já, né, com esse cliente, que é nosso cliente referência. Eu até posso citar aqui o nome, a Eurofarma, né, aonde numa época em que mal se falava em IA de voz, ainda mais no telefone, Olha só. que é ruim pra caramba de você lidar, né, com o áudio do telefone, a gente entregou para eles a URA toda de inteligência artificial, moldada com o IBM Watson, entendendo e falando o nome de remédio. Então não era só língua portuguesa, era grego e latim misturado. Aí... Exato. Então foi um baita desafio. E foi um projeto de 9 semanas, do momento em que a gente iniciou até colocar em produção o 0800. Hoje, se você pegar a caixinha do remédio do Eurofarm e ligar para o número 0800, desde 2019, que foi quando entrou em produção, você é atendido pelo Watson. Ou seja, tem uma IA generativa aí respondendo... IA tradicional, porque naquela época ainda não era IA generativa. Então você vê que até mesmo na hora de você escolher a IA, na época a gente não tinha esses recursos que a gente tem hoje, nós estamos falando de 4 anos atrás, olha só, né? Quase 5 anos atrás, e a gente já estava entregando inteligência artificial lá. E aí nós viemos com várias outras frentes, como por exemplo, análise de 100% das ligações da central de atendimento, e analisando o conteúdo das ligações utilizando Natural Language Understanding, que também era um produto IBM, né? E mais para frente, a gente iniciou um projeto chamado Ebulas, que na época utilizava um outro produto da IBM, que também era o Watson Discovery, né? Então ele foi evoluindo. E hoje a gente tem uma nova versão do Ebulas baseado em IA generativa. Olha só. Né? E eu tô até com ele aqui. No momento oportuno a gente pode, se vocês quiserem. Aliás, eu acho que o momento oportuno deve ser agora. É agora. Vou dar uma palhinha, tá? Okay. Do Ebulas funcionando com IA generativa Watson Então, só para contextualizar antes deste exemplo prático aqui ao vivo, Loma, o projeto Ebulas, como que você resumiria este projeto? Ele é um assistente para consulta de informação de bula de medicamento em linguagem natural humana, que dá acessibilidade para as pessoas. Então você pega, por exemplo, uma pessoa com baixa visão que não conseguiria ter acesso à bula impressa, as letrinhas miúdas, ele pode fazer uma interação assim, olha. O vidro da amoxicilina, depois de aberto, eu tenho que guardar na geladeira? Não é necessário guardar o vidro de amoxicilina na geladeira depois de aberto. Após a reconstituição, a suspensão de amoxicilina pode ser mantida em temperatura ambiente, entre 15 graus Celsius e 30 graus Celsius, por até 14 dias. É importante proteger o medicamento da luz e umidade e descartar a suspensão não utilizada após esse prazo. Então, esse é um exemplo de como você, no aplicativo do celular, né, ter acesso à informação das bulas dos medicamentos. E, recentemente, a Anvisa liberou o uso de bulário eletrônico independente da necessidade da bula de papel. Então, nós estamos falando de uma regulação nova, digitalização da indústria também, digitalização da indústria de amplo alcance. Com certeza. Então, essa bula, ela passa a ser uma bula que pode ter validade oficial. Aliás, todo o conteúdo não é fornecido pela própria indústria farmacêutica, a gente baixa direto da Anvisa o conteúdo para treinar esse modelo, né? Então, você pode ter acesso às bulas de toda a indústria e não apenas de um único fabricante. Que bacana. Ao mesmo tempo, eu acho que é uma honra participar de projetos como esse, imagino, Loman, porque o impacto para a população
lá na ponta, né, de acesso à informação, a forma com que você lida, provavelmente grande parte da população que consome algum tipo de medicamento, muitas vezes acaba não até tendo acesso à bula, perde, ou até, como a gente comentou aqui, é complexa a leitura. Ou e a aqui... linguagem, né? Então, assim, não vou ler porque a linguagem não é acessível. E você tem uma linguagem natural, Exato. resposta sobre dúvidas quaisquer que você tem em relação ao medicamento. Agora, Jaque, falando um pouquinho sobre a IBM também, por trás desta solução desenvolvida pela Intercompany. A gente sabe que são inúmeras plataformas e possibilidades que a IBM já... Uma empresa centenária, não é? Centenária, mais de 100 anos. Mais de 100 anos vem oferecendo para diferentes indústrias, diferentes modelos, mas a gente fala aqui não só de inteligência artificial, a gente pode falar também de automação, a gente pode falar de cloud computing, né? A gente pode falar de cloud aqui. Me fala um pouquinho sobre vamos dizer assim, estas soluções que estão por detrás disso que chega lá na ponta, como que a IBM ela vem trilhando estes caminhos, possibilitando para que parceiros como a Intercompany possam desenvolver soluções de impacto, de ponta, para a população em geral e para as empresas da nossa região. Perfeito. A gente comentou aqui, a IBM trabalha com inteligência artificial já tem mais de 10 anos, né? As primeiras versões do Watson. E hoje a gente vive um momento que é assim, todas aquelas implementações lá atrás hoje precisam ser modernizadas, né? Porque as técnicas de uma inteligência artificial tradicional e uma inteligência artificial generativa, elas são diferentes. Então, tem casos que a gente pode aproveitar o que cada uma tem de melhor e aplicar num determinado caso de uso. A IBM ela tem uma plataforma de dados e inteligência artificial que a gente chama de Watson X. Então, né, algumas pessoas dizem até que é a nova geração. Mas, de fato, essa plataforma ela tem 3 principais pilares, né? O primeiro pilar é uma plataforma chamada WatsonX.ai para você treinar e construir modelos tradicionais ou generativos. Então, dentro dessa plataforma já tem tudo que a IBM tem de modelos proprietários, modelos open sources, qualquer outro modelo que o cliente queira trazer dentro da plataforma e treinar. Por quê? Qual que é o grande desafio da IA generativa? Ela não necessariamente é algo simples e barato de ser implementado, né? E existem vários modelos. Todos os dias, empresas lançando modelos o tempo todo. Então, assim, a gente pensa, né? Como é que você usa o melhor modelo para o seu caso de uso? Então, se o meu caso de uso é fazer geração de conteúdo, será que eu tenho que usar um modelo que tem milhares de parâmetros? Ou eu posso usar um modelo que é mais específico para aquele caso de uso? Então, essa plataforma te dá essa mobilidade, essa visibilidade para você testar diferentes tipos de modelos, da IBM e não IBM. Dos mais simples aos mais complexos, altamente regulados, que demandam muito compliance. Exatamente. E quando a gente olha para os modelos da IBM, a IBM ela já adota toda uma questão de compliance. Então, validação das bases de dados que foram utilizadas para fazer o treinamento daquele modelo, tudo isso com muita explicabilidade. Depois a gente tem o WatsonX.data, né? Porque a gente fala, beleza, eu tenho um modelo, mas se eu não tiver dados do meu Ebula, né, dos PDFs, como é que eu vou utilizar um modelo de IA generativa para responder sobre bulas de medicamentos? Então, a gente tem uma plataforma de gerenciamento de dados que ajuda nessa estruturação. E isso também é fundamental para qualquer projeto. Ou seja, que é um ganho de velocidade na implementação da inteligência artificial gigantesco, exatamente, né? Porque também existem técnicas de como você vai trabalhar esse dado. Porque esse dado, muitas vezes, ele está estruturado ou não estruturado. Então, você precisa pensar qual que é a melhor forma de usar essa informação também. E o último pilar é o WatsonX.governance. E aí, eu acho que a IBM ela tem um diferencial em relação aos nossos, né, principais competidores, que é, além de disponibilizar uma plataforma, além de te ajudar com o dado que você vai usar e gerenciar dentro da sua solução, você também tem a possibilidade de ter um modelo governado, que vai desde entender a explicabilidade, né, do modelo de fim a fim. Então, se eu estou recomendando o uso de uma amoxicilina, e isso, porventura, vier a
ter um efeito colateral na paciente Jaqueline, eu tenho como dizer que, olha, isso aqui foi governado, foi padronizado e não teve nenhum viés diferente para dar aquela resposta. Então, eu também tenho como me defender. Isso é importante por quê? Porque tanto no mundo quanto no Brasil, existem agora as novas legislações que regulam a inteligência artificial, né? O próprio governo também lançou recentemente qual que é a estratégia do uso de inteligência artificial. Então, esses modelos, eles precisam ser governados, eles precisam ser baseados em ética, eles não necessariamente precisam ter vieses, ou se tiver, eu tenho que calibrar esse viés e saber se está certo ou se não está. Então, eu acho que a estratégia da IBM, ela vem justamente para dar essa visibilidade enterprise, que a gente diz, mas voltada para o negócio, para o business, né? A gente não vai fazer... Colocar em risco. Exatamente. Né? E nem fazer soluções que é mais voltadas para o B2C, né? Para o consumidor final. A gente vai ajudar as empresas para que elas construam essas soluções que vão estar na mão de milhares de pessoas. O impacto é direto, porém após a adoção, a implementação dessa tecnologia, Exato. né? O tempo é curto, mas eu gostaria de aproveitar ainda para conseguir trazer outros temas aqui, Loman. E a gente falou bastante sobre farmacêuticas, laboratórios, através do projeto Ebulas, mas quais outros casos de uso que a Intercompany já tem possibilitado ou já tem trabalhado em outras indústrias, que é legal comentar também para a nossa audiência que talvez alguma indústria, algum escritório de advocacia, ou quem sabe empresas do setor de educação ou quaisquer outros setores que nos acompanhem. Você consegue comentar alguns outros casos para a gente? E até puxando um gancho aqui do que a Jaque falou agora há pouco sobre governance, né? A gente fala muito sobre a questão da legislação da IA, tentando evitar os vieses ou os desvios. Só que quando a gente fala de solução de indústria, muitas vezes o viés é desejado. Claro. Né? Ele é consciente. Ele é consciente. Você precisa que a regra seja adotada de acordo com aquela diretiva. Então, o governance, ele não é apenas para calibrar e não causar, e sim de medir o quanto o seu modelo é aderente à necessidade de negócio. Exato. Então, e aí vindo exatamente para essa linha que você está trazendo, né? A gente tem atuado no meio jurídico, você até citou muito bem ali um escritório de advocacia e tudo mais, onde a gente faz a pré-análise de contratos. Então imagina, um advogado, ele normalmente vai desprender 1h30, 2 horas para analisar cada contrato, ou seja, no horário comercial ele vai fazer 5 contratos, ou 4, né? E com a ajuda da IA, fazendo a pré-análise do contrato, eu consigo aumentar a produtividade do advogado e não fazer 5, mas fazer às vezes 10, 12 contratos por dia. Isso faz com que o SLA do departamento jurídico caia absurdamente, né? Então, ao invés de você esperar 2, 3 semanas por uma resposta do jurídico, você vai esperar 1. Com certeza. E isso faz com que a empresa tenha aumento de faturamento na ponta, porque eu estou saindo com as minhas análises de contrato mais rápido. Então, o impacto é em cadeia, né? E nessa hora, você precisa de um modelo que seja altamente enviesado para você, que saiba analisar o contrato do jeito que você precisa que seja, para apontar questões de compliance contratual, questões de riscos e tudo mais. E a IA vai lá e sinaliza, faz o tiquezinho em cada uma das cláusulas e fala assim, ó, doutor advogado, olha essa daqui, porque essa vai nesses bullet precisar... points. Exatamente. Então ela não substitui o advogado, mas faz com que o advogado não perca horas lendo. Empodera, gostei desse Empodera. termo. Empodera, porque às vezes até a olho, né, humano pode passar alguns temas importantes, então acaba te dando alguns highlights de onde colocar maior atenção. E assim, tem só complementando, tem uma pesquisa que o IBV, que é um Instituto Business Value da IBM faz, que fala que um profissional, ele lida com de 10 a 14 aplicações para executar o seu trabalho. Então, né, todo mundo tem aqui, acesso a CRM, acesso a SAP. Então, assim, são várias ferramentas que um profissional hoje precisa acessar. Então, ele não precisa ser advogado, ele tem que conhecer todas essas ferramentas que todo mundo sai vendendo por aí. Então,
Quando a gente fala de produtividade também, a gente fala de uma nova geração de assistentes virtuais, que vão orquestrar todas essas aplicações. Então, para um advogado, ele não precisa saber o que tem por trás. Qual que é o ERP jurídico que ele está usando para pegar o contrato, ou qual é o site do governo que ele precisa entrar para consultar um status. Você tem um assistente que pode fazer todas essas buscas, orquestrando tudo isso, e só traz para ele o que é importante, que é o resultado. Ótimo. Esse é o mais novo lançamento da IBM, o Watson Orchestrate. Não podia dizer, eu não ia falar nomes. Legal. Mas realmente é uma máquina o negócio. Não, imagina. Mistura IA generativa com integrações. E automação, né? E automação. O que vocês estão trazendo aqui é que basicamente não há limites. Não há limites. Né, para a adoção desse tipo de solução ou estratégia. E também não há indústria, não há uma limitação em relação a para quem é este tipo de solução. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala isso, a gente traz consigo alguns desafios. Não há limite, mas espera lá um pouquinho. E partindo desse princípio, Loman, acho que quem nos acompanha talvez esteja num momento, né, de implementei, estou voltando de uma implementação frustrada de inteligência artificial e precisa retomar da forma mais estratégica, com um modelo mais estratégico, por que não com a solução mais apropriada para o momento que ele se encontra. Quais seriam as principais dicas, ou vamos lá, vou até aumentar a expectativa aqui, conselhos, que com toda a tua experiência você daria para este profissional que se encontra neste momento? Talvez não recebeu ou não teve os resultados correto e agora precisa repensar justamente com pouca margem para errar. Afinal, é negócios, né? É isso aí. Essa questão do uso de inteligência artificial hoje em projetos é algo que realmente precisa de muita conscientização. As pessoas têm olhado muito para os modelos de inteligência artificial generalistas, né? Então, quando você vê esses grandes lançamentos das Big Techs, como o ChatGPT versão 4o, o Gemini da Google e por aí afora, são IAs, ou Copilot da Microsoft, são IAs que vão ajudar indivíduos no seu dia a dia. Correto. É aquela IA que te ajuda a escrever uma carta, é aquela IA que te ajuda a fazer um PowerPoint. Ela é para isso. Tá? Ela muitas vezes vai te ajudar a arrumar uma redação, qualquer coisa assim, né? Agora, resolve problemas não tão complexos, não de negócios, talvez. Resolve os problemas cotidianos das pessoas, tá? Agora, quando você vai resolver problema de negócio, como é o caso da análise de contrato, ou de análise de documento tributário, ou até mesmo da bula, não dá para ser uma IA generalista. Não adianta, se você perguntar para um Ebulas da vida qual é o aniversário do Elvis Presley, ele não tem que saber. Ele tem que saber sobre a dose do medicamento, sobre efeito colateral. Então, o uso de IAs de grande escala, generalistas, é extremamente dispendioso em recurso computacional. Então é um projeto caro. É o primeiro erro que você comete, é gastar muito dinheiro com uma coisa que não é específica para você. Então você vai partir para modelos menores, modelos mais especializados. E é onde a gente consegue ajudar, né? Através de integração com modelos open source, que a plataforma da IBM permite fazer esse tipo de experimentação, benchmark, né? Buscando modelos específicos para a tua necessidade, que vão exigir muito menos recurso computacional, muito menos tempo, e você consegue obter resultados muito mais precisos a curto prazo. Começa a ver o time to value da tua aplicação muito mais curto, muito mais tangível. E, claro, usando um parceiro, né, como nós, que já tem feito esse tipo de implementação e já tem o caminho das pedras, é ainda mais um acelerador. E a gente não tem o intuito de ir lá e amarrar os nossos clientes às soluções que a gente faz. A gente cocria e depois entrega e replica. Então a nossa ideia é que cada vez mais a gente consiga disseminar novas aplicações, que elas possam ser replicáveis, porque é assim que a gente vai ganhar dinheiro, né? Replicando, e que a gente consiga resolver esses pequenos nós, esses pequenos puts do dia a dia dos clientes que a gente atende.
Com certeza. Bom, estamos tendo de fato uma verdadeira aula sobre a adoção, né, de inteligência artificial e outras tecnologias. O tempo passa rápido, o papo tá bom, Exato. mas a gente precisa também ir encerrando este conteúdo. E aí, o Loman já deu um spoiler já aqui, mas aproveitando que você tá com essa linda camisa, né, para quem nos assiste, né, o Watson X, eu gostaria de ouvir aquilo que você pode falar, além do spoiler que o Loman deu. Como que você vê o futuro da inteligência artificial, o que a IBM vem projetando para este mundo que, como o Loman falou no início, vem capotando a cada 3 meses, é isso, Loman? Então, o que esperar? Eu tenho uma visão, e aí é uma visão muito pessoal minha, que é, conforme surgem essas novas tecnologias, e não se enganem, né, todas as áreas das empresas estão adotando, então você fala com compras, ele está vendo uma solução específica para aquilo. Aí você fala com RH, ou você vai falar com a área do jurídico, então cada área de negócio está vendo uma solução. E quando você olha, né, na camada de tecnologia, que em algum momento vai ter que olhar para todas as inteligências artificiais que estão sendo utilizadas dentro de uma empresa, isso pode gerar um problema. Né? Efeito coxa de retalho. Um efeito, porque assim, como é que eu vou governar tudo que eu tenho, tudo que eu estou usando? E as áreas, elas vão contratando essas soluções que já estão prontas e vão trazer um valor para o negócio. E acaba ficando meio solto, né? E fica meio solto, fica sem estratégia. Então, o meu pensamento é que as empresas, independente de qualquer coisa, elas precisam ter uma estratégia muito clara do uso da inteligência artificial. E as empresas não estavam maduras para isso. Né? Só que agora elas estão evoluindo nessa jornada de maturidade. A IBM ela fala muito como as empresas podem evoluir a maturidade. Então, não tem problema você fazer executar um caso de uso, por menor que ele seja, utilizando uma tecnologia. Mas você tem que também ter um pensamento a longo prazo do que você quer nessa estratégia. Então, é um pensamento meu, mas que colabora com o que a IBM tem de estratégia também, que é você fazer o agora, mas também se preocupar como é que você vai levar essa jornada de inteligência artificial, porque é um caminho sem volta. Não tem como a gente falar, é legal, mas não é para mim. Não, tem que ser para você, porque isso vai trazer novas habilidades para as pessoas. As pessoas vão... Esses dias, um fato engraçado. Eu estava levando meu pai no médico, aí o telefone dele tocou, ele está com problema de visão, então, assim, ele só apertou o verde, aí atendeu. Era uma inteligência artificial. E aí eu falei, quem é? Ele falou, é a inteligência artificial. Olha só. Então, assim, as pessoas estão acostumadas com isso, né? A inteligência artificial já faz parte do nosso dia. Então, como que a gente pode ter esse plano mais estratégico dentro das empresas também e disseminar cada vez mais o conhecimento, né? As habilidades e os skills. É um pouco do meu ponto de vista. Fantástico. Jaque, Loman, eu não poderia estar mais feliz de conduzir esta conversa. Eu tenho certeza que todos que nos acompanham e que estão conosco até aqui estão muito felizes com o resultado desse bate-papo. 2 especialistas como vocês, trazendo como a inteligência artificial tem transformado negócios e possibilitado novas realidades para a população em geral lá na ponta, né? Não tenho dúvida, pelo que eu vi aqui, que tanto a Intercompany, em parceria estratégica com a IBM, estão prontas para apoiar você que nos ouve, você que nos assiste, na implementação, na adoção de inteligência artificial dentro dos negócios complexos que podem existir. Eu queria agradecer novamente a participação de vocês, esse espaço, agradecer também você que nos acompanha, dizer que em breve nós teremos mais episódios. O Master Sounds, essa iniciativa que traz inovação, que traz casos práticos, insights, realmente ela vem transformando muitos negócios na América Latina e você pode acessar estes conteúdos através das redes sociais @MasterSounds, ou também você pode acompanhar a página onde você vai encontrar este e outros podcasts e videocasts, www.master-sounds.com, e lá com certeza você também terá acesso a parceiros que, assim como a Intercompany, vem transformando os negócios e criando novas realidades. Há alguns meses, né? Talvez
não pensadas e principalmente ajudando, assim como a Intercompany vem fazendo, identificando estes puffs. Eu não poderia não terminar com isso, Luman. Putz, realmente. Não é? Identificando isso e monetizando, né? E resolvendo essas dores de cabeça. Bom, a gente vai ficando por aqui. Nos vemos em breve com mais conteúdos. Aproveite, então, desta série de possibilidades. Pense de maneira eficiente, pense em AI. Master Sounds, nós vamos continuar elevando o volume dos negócios. Um prazer e até logo. Bom conteúdo a todos. Obrigada. Muito obrigado, gente. Muito bom. Obrigado, Jorge. Obrigado. Obrigada, Jaque. Loma. Sempre bom, né? A gente Isso aí. conversar. Parceiro sempre.